Segunda Crônicas 7:14. Vamos ler? Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu nunca esqueço esse versículo, porque ele é um dos mais impactantes que a Bíblia contém sobre oração. Se o meu povo, por que não está havendo mais demonstração de poder, avivamento, corações abrasados? Porque nós não estamos buscando ao Senhor e me buscar. Se o meu povo se converter nos seus maus caminhos, buscar a minha face, nós estamos buscando tudo, mas menos a face de Deus. Estamos buscando tantas coisas, irmãos, estamos dando prioridade, parece que nós escutamos palavra, mas parece que não conseguimos colocar isso em ação na nossa vida. Será que nós poderemos dizer que seremos uma geração marcada pela oração? Você vai poder dizer a seu filho: olha, meu filho, eu sou uma pessoa marcada por uma vida de oração. Você vai poder contar experiências para ele? Experiências que teve por intermédio da oração. O que está acontecendo, irmãos? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Nós mudamos. Nós é que priorizamos mais as coisas do que Deus. Nós é que gastamos mais tempo. Por mais que seja falado, nós não conseguimos largar o telefone. Não conseguimos largar o Facebook, o Instagram, por uma semana e dizer: eu vou ficar uma semana sem ler essas coisas para buscar a face do meu Deus. Não conseguimos. Chegou a mensagem, nós estamos correndo lá. E de lá só saímos depois de 1h, 40 minutos, 1h30. Quando pegamos a Bíblia para ler, passamos apenas talvez 30 minutos. Quando nos ajoelhamos, passamos apenas talvez 20, 15, 10 minutos. O que é que estamos fazendo, irmãos? No final nós queremos ver poder, obras, respostas. Deus mudando aquilo, Deus mudando isso, Deus fazendo isso. Mas como? Somos uma geração preguiçosa. Essa é a verdade, irmãos. Que não quer compromisso, não quer experiências com Deus. A geração atual não quer experiências com Deus. É o bastante, pastor, saber que Jesus morreu na cruz por mim e pronto. Não, irmãos, não é o bastante. O nosso Deus fez isso tudo para que nós tivéssemos experiências com Ele. Fôssemos buscasse a sua face e não cisternas rotas que não retêm as águas. O que estamos fazendo? Se amamos tanto o Senhor assim, por que não buscamos como deveria buscar? Deus não é a nossa prioridade mais, irmãos. Essa é a verdade, não é? Irmãos, nós devemos acordar enquanto é tempo. Nós temos uma história linda e nós continuamos ela envergonhada. Se eu só olhar para trás, os homens que nós continuamos a obra, eu não estou falando nem das obras, eu estou falando da vida de oração deles. Para que você não diga: aquelas obras, pastor, lá eles eram ponto fora da curva. É verdade, porque eles oravam muito. Eles estavam sempre com o Senhor. Eles buscavam a face de Deus, como nós não buscamos. A verdade é que talvez nós perdemos mais tempo assistindo um filme. Eu gosto de filme, essa é a verdade também. Mas é com o Senhor. Você percebeu, nós estamos trocando Deus por coisas fúteis e vã. Você percebeu, irmãos, aqui, quando foi a última vez que você acordou pela manhã e disse assim:
você não? Televisão não? Bíblia e oração. Louvor, clamor, choro, lágrimas. Aquela comunhão, sabe, de quarto fechado. Eu tenho uma casa, você e Deus. Não quero saber de nada, só de Deus. De buscar a face de Deus, de clamar ao Senhor, de louvar, de ler e para o texto. Senhor, o Senhor está dizendo que se eu te buscar eu vou achar, e voltar para o joelho, voltar para a palavra de novo, louvar ao Senhor. Qual foi a última vez? Mas eu não vou nem perguntar qual foi a última vez que você passou 2 horas em assistindo o filme e nas redes sociais do Instagram, para não ficar com mais vergonha do que já estamos. O que está acontecendo, irmãos, para a igreja? O Senhor me despertou hoje para trazer essa mensagem para a congregação. Temos uma história, irmãos. Uma história de grandes homens que oraram. Nós continuamos essa história como reformados, protestantes, não é? Igreja de Cristo só as Escrituras. Nossa, que privilégio fazer parte da igreja bíblica. Mas nós estamos vivendo, irmãos, aquilo que Deus realmente chamou a gente para viver. Cadê a comunhão? Cadê o fervor, o poder? Onde está, irmãos? Por que somos tão frios? Por que, irmãos, não buscamos o Senhor como deveríamos buscar? Eu garanto, se cada um de nós orássemos mais, sem haver, eu ia receber mais ligação. Pastor, uma ideia aqui para nós fazer, sei lá, uma ação social, para ganhar almas. Eu sei que algo ia acontecer. Porque quando você ora, sua mente é iluminada, você é abraçado, Deus te visita e você não é o mesmo. Você não é o mesmo. Algo dentro de você tem uma sede que abraça você de tal modo que você quer fazer alguma coisa para o Senhor. Irmãos, não podemos continuar assim. Esse texto veio nos alertar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, eu sei que você pode olhar para esse texto e dizer assim: pastor, mas a Bíblia está dizendo se converter dos maus caminhos. Em que sentido? Pecado, claro, sem dúvida. Mas também, irmãos, isso aqui nós pode encaixar perfeitamente. Se converter dos maus caminhos, deixar as futilidades da vida de lado. Porque se está roubando o tempo de Deus, está se tornando um mau caminho para você. Se tem algo que está tirando o que tem que ser de Deus na sua vida, já se tornou um mau caminho. Por mais que seja bom e não tenha escrito lá, pecado, já está sendo um pecado. Estamos trocando Deus por coisas. Isso tem a ver com se converter dos maus caminhos. Só iremos achar Deus quando priorizarmos Deus como Ele merece ser priorizado. Aí você vai ver experiências acontecer. Você vai ver experiências acontecer com você primeiro. Você e Deus. E depois, vertical, horizontal. Você vai começar a ver as coisas acontecendo. Você quer ver, não quer? Eu sei, você tem um coração desejoso de ver muitas coisas acontecer. Mas faz muito pouco, não é, irmãos? Ora, muito pouco. Pois é, ele disse, se nós convertermos dessas barganhas, Ele vai ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Irmão, a primeira coisa que precisamos entender aqui é em que contexto foi escrita essa palavra. Vamos ver se eu dou uns pulos aqui, mas sem perder o foco. Essa passagem ela foi escrita no contexto da finalização do templo, do grande templo do Senhor, que foi feito pelo rei Salomão, filho de Davi. O mesmo Davi que queria ter feito para o Senhor o templo, mas o Senhor não permitiu por causa do assassinato do servo de Deus, Urias. A mão de Davi estava manchada de sangue. Ele não podia construir o templo. E Deus disse a ele: não, Davi, não será você que vai construir o templo, mas o seu sucessor. Ele vai construir uma casa para mim. E assim foi. Então, Deus concede esse grande privilégio a Salomão. Então, após a conclusão do templo, haverá o primeiro culto
a Deus por meio de sacrifício no templo. Salomão oferece o primeiro sacrifício do templo, que era a forma de cultuar a Deus no Antigo Testamento, como nós bem sabemos. O lugar que esse culto era realizado era no templo. O templo que foi feito por Salomão, e esse lugar se tornou o lugar original de se prestar culto a Deus. Esse templo ficava na capital de Israel, em Jerusalém. Então os fiéis adoradores vinham até o pátio ou átrio que ficava dentro do templo. Era o lugar onde os adoradores se dirigiam para prestar culto ao Senhor, na antiga aliança. E eles oravam e louvavam e traziam suas ofertas a Deus ali, sacrificando-as sobre o altar. Mas também tinha outro lugar chamado de Santo do Santo. Esse lugar somente o sacerdote podia entrar. Era dividido por um véu, e após passar aquele véu, estaria entrando no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava nesse lugar extremamente sagrado, no tabernáculo, uma vez por ano. No dia da expiação, no lugar santíssimo, representava a presença de Deus, e continha a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então esse lugar era o lugar do culto, onde Deus manifestava a sua glória, onde o povo cultuava a Deus. Então esse é o contexto de 2 Crônicas 7:14 que nós lemos aqui. A construção do templo e do culto que houve antes do sacrifício que foi oferecido a Deus. Leia aí o capítulo 7 para você entender. Vamos lá. O sacrifício. Vamos ver o sacrifício. Ou melhor, Deus respondendo. E os sacrifícios também. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra e sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, irmãos, que Salomão inaugura o templo com uma tremenda e poderosa oração. Observe isso. Aqui é a inauguração do templo, o grande templo do rei Salomão, que é de Macedo imitou lá o Fausto de São Paulo, que de templo não tem nada. Colocou ouro, colocou arca, mas não é o templo. Esse era o templo verdadeiro que foi destruído no ano 70. Ele não existe mais, não tem significado nenhum, mas um dia ele teve. E aqui está a inauguração desse templo, com uma grande oração, uma tremenda oração poderosa de Salomão. E já trazendo para o templo o real significado espiritual daquele templo, que seria não só um lugar de oferecer sacrifícios de animais, mas também seria um lugar de oração, de humilhação, de confissão de pecados e quebrantamentos. Mais tarde seria chamado de casa de oração. Vejam o que o texto diz. Tendo Salomão acabado de orar no templo da casa de Deus, na casa de oração, veja, irmãos, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Tendo Salomão o quê? Acabado de orar. Deus esperou não a oração acabar? Esperou. Quando Salomão acabou, Deus enviou fogo do céu, consumiu o holocausto. Aprendemos aqui, irmãos, que só há fogo do céu quando há um coração humilhado diante da presença de Deus. Só haverá avivamento em corações quando há um coração humilhado na presença de Deus. Foi assim que Salomão estava? Mesmo sendo rei, ele se humilhou. E comece a observar uma coisa, tá? Comece a observar que o contexto de 2 Crônicas 7:14 é esse aqui. Salomão se humilhando diante da presença de Deus, e Deus respondendo ao seu povo. A sua oração tremenda, pactual, verdadeira, sincera, bíblica. Agora observe uma coisa. Quando Deus, nós vamos chegar lá no 14, responde a Salomão, ele vai trazer um tipo de resposta, tipo dizendo assim: quando o meu povo quiser que eu escute eles, eles vão ter que fazer
como Salomão fez. Quando o meu povo quiser que eu desça para abençoar eles, eles terão que se comportar como Salomão se comportou. Quando há humilhação e quebrantamento, Deus responde ao clamor de um povo que se humilha e que reconhece que sem eles voltam ao pó de onde foram tirados um dia. Segunda coisa é: Deus só receberá e aceitará os nossos sacrifícios espirituais no culto se antes houver a oração sincera naquele lugar, junto com quebrantamento e humilhação. Terceira lição que aprendemos aqui é que a oração faz fogo espiritual descer do céu, junto com a glória do Senhor sobre a igreja. Quarta lição que aprendemos aqui é que quando esse fogo espiritual desce do céu, junto com a glória do Senhor, isso é só no 7 aqui, tá? A igreja cai aos pés do Senhor com o rosto em terra. Adora, louva o Senhor em humilhação, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aconteceu ou não isso aí? Quando o povo veio, o que é que aconteceu? Se prostrou com o rosto em terra. Quinta lição que devemos aprender aqui é que nós precisamos provar dessa glória, desse fogo espiritual, abraçando os nossos corações, que é um avivamento como esse só virá quando nós orarmos biblicamente, lembrando ao Senhor as suas próprias promessas ao nosso favor, ou seja, orar de conformidade com o pacto que temos com Deus. Orar a Deus, lembrando ao Senhor que somos o seu povo e que temos um pacto a Ele, pedindo a Ele que cumpra as suas promessas em favor do seu povo, prometidas por Ele mesmo na sua aliança conosco. Foi assim que Salomão fez, tá? Irmãos, não é à toa que o tema dessa mensagem é a oração da fé. A oração pactual muda as circunstâncias. Se nós queremos ver isso, Deus mudando circunstâncias, situações, operando milagres em nós, em outras pessoas que amamos, nós precisamos orar, e orar com perseverança. Precisamos entender e aprender na sua palavra, através da oração de um grande homem de Deus chamado Salomão. E essa oração vai deixar claro para nós que Deus muda as circunstâncias através da oração do seu povo. Irmãos, o fato é que precisamos de um avivamento individual ou coletivo. O fato é que precisamos de fogo divino abrasando os nossos corações espiritualmente, juntos com a glória de Deus, enchendo a casa de Deus, que hoje é a sua igreja. Irmãos, eu vou entrar em um termo aqui agora, que eu não falarei de mim, mas falarei um pouco do que Deus fez em mim. E longe de mim me gloriar aqui, mas se vir me gloriar, eu me gloriarei em Cristo. E falarei, irmãos, um pouco para nós. Muitos de nós dizemos assim: pastor, o senhor até falou mesmo que temos uma nuvem de testemunha aí atrás, e eles eram diferentes de nós, pastor. O senhor bem sabe disso. Muitos de nós dizemos que o tempo deles era outro. Jonathan Edwards, David Brenner, Martinho Lutero, Charles Haddon Spurgeon, são pontos fora da curva, pastor. Eles oravam demais e por isso tiveram tantas experiências e grandezas com Deus. Que eu concordo, tá? Que realmente esses homens foram ponto fora da curva. E que realmente, dificilmente nós seremos iguais a eles. Mas, irmãos, não servimos ao mesmo Deus? Não é isso? Servimos ao mesmo? E por que isso não nos encoraja a fazer nada de diferente? Ao menos, pelo menos, tentar, sabe, sermos tão esforçados quanto eles. Para, quem sabe, termos grandes experiências de orações respondidas. Sim ou não? Irmãos, a Bíblia diz que Paulo mandou Timóteo
pastor da igreja de Éfeso, seu exemplo do rebanho em tudo. Acredite, irmãos, esse maribundo, miserável pastor que está pregando para vocês aqui hoje sobre o poder da oração, ele não é Jonathan Edwards, nem Martin Lutero, nem Charles Haddon Spurgeon, nem David Brenner. Mas, meu irmão, de uma coisa eu quero que vocês tenham certeza: eu sou um exemplo para vocês de oração. Eu tive experiências iguais ou parecidas com a desses homens, que tanto eu admiro, que eu acabei de falar aqui agora. Eu não vivi o avivamento que eles viveram, coletivo, sabe? Mas eu contemplei o avivamento individual, e eu sei o que é um avivamento individual, porque eu já tive a experiência de prová-lo. E sabe por que eu estou dizendo isso aqui pela primeira vez para a igreja? Para que vocês entendam que um homem simples como nós, maribundo também, pode sim ter experiências grandes, como os homens que admiramos teve. Irmãos, eu orava muito em um determinado tempo da minha vida. E eu orava todos os dias, na madrugada, todas as 3 horas da manhã, num horário marcado com Deus, e às 7 horas da noite, eu estava de joelho aos pés do Senhor, e eu vi coisas grandes e ocultas, como Deus mesmo falou, que ninguém sabe acontecer. Eu orei a Deus, irmãos, num certo determinado momento, pedindo a Ele que falasse comigo, e insisti nessa oração: fale comigo, Senhor, fale comigo, até que Ele falou em sonho. E Ele me levava ao céu, e eu via a sua luz, e Ele me dizia: fique como você está, porque eu vou, mas eu venho lhe buscar. Mas não parou por aí, irmãos. Por muitos anos, dizendo: Senhor, toque meu coração quando estiver errado, para que eu conserte e saiba que o Senhor é Deus, e quando eu estiver errado, para que eu continue a fazer aquilo que é certo. Pois é, por muitos anos, Deus tocava o meu coração quando eu estava errado, e assim, quando eu estava certo em ocasiões específicas, para que eu pudesse perceber que era Ele falando. E eu estou falando de modo literal. Eu sentia Deus tocando meu coração. Por anos isso aconteceu. De vez em quando isso ainda acontece, mas não é como sempre. Eu passei anos levantando 3 horas da manhã no meu trabalho. Eu orava do lado de cadeiras que tinha aquelas espumas que você senta, e quando você levanta, a espuma ela vai levantando aos poucos. Pois é, eu orava, e quando eu olhava para o lado, a espuma estava levantando como que alguém estivesse sentado ali. Minha esposa está de prova, aí eu falava: é sempre isso. E eu começava a contemplar aquilo. Eu nunca filmei, porque eu nunca quis glória, mas eu podia filmar que eu me ajoelhava lá na Farolândia. Eu trabalhava eu sozinho em um contêiner, e quando eu levantava, que eu olhava para o lado, estava a espuma abaixo, levantando devagarzinho. Eu ficava olhando, sabe, irmãos, até aquela espuma levantar, e eu sabia que era Deus sentado do meu lado, mostrando que Ele responde, Ele ouve aquele que persevera e tem sede dele. Era assim, era isso, acontecia comigo. Espumas como essa aqui, você está vendo? E isso acontecia. A espuma levantava sozinha, e eu chorava, irmãos, porque isso é milagroso. E eu dizia à minha esposa: a espuma se levanta só sempre. E era Deus dizendo: eu estou do seu lado. E eu sentado aqui, e todas as 3 horas da manhã eu estava de joelho. Era hora marcada com Deus. Irmãos, eu orava muito para que Deus abrisse uma porta de emprego para meu irmão. Em determinado momento, eu era novo na empresa, e eu me lembro que eu não tinha muito respaldo para botar alguém, mas eu queria que Deus fizesse algo diferente. Então eu estava uma manhã lá trabalhando, e de repente o rapaz que me rendia não veio, e Deus falou na minha mente assim: o seu patrão vai ligar para você, e
e ele vai pedir para que você mande o seu irmão para a empresa, para fazer o exame e começar a trabalhar. Quando o pensamento acabou, meu telefone tocou e meu patrão ligou e disse: Michel, oi, mande o seu irmão amanhã na empresa fazer os exames. Ele está de prova aí, ele não foi, quem foi Germán. Deu errado porque não era para Germán. Ele colocou Germán, eu sei porque Germán estava precisando na época. Mas Germán aprontou lá e ele teve que sair. Mas aconteceu dessa forma, como eu estou dizendo a vocês. Irmãos, eu podia ficar falando aqui de muitas outras coisas. Certa vez, a minha esposa estava com um problema nosso financeiro, sabe? Ela saiu de uma empresa que enrolou ela por muito tempo e ficou com o dinheiro preso lá. Mais de R$1.000. E nós estávamos precisando desse dinheiro e não conseguia entrar em contato com ninguém. E era aí enrolando, a empresa enrolando. E não ia de jeito nenhum. A minha esposa é prova, não ia. Você não falava com ninguém. Não tinha nada que pudesse fazer. Então eu, pela manhã, enquanto trabalhava, olhei para o céu e disse: Senhor, a minha situação é difícil. Deus, o Senhor conhece a circunstância da minha esposa. Deus, eu vou ligar para ela, ligar novamente. Faz, Senhor, que a ligação dela seja dirigida direta para o setor financeiro. Desliguei o telefone e disse: amor, ligue para a sua empresa. Ela ligou e direcionaram ela para o financeiro e o dinheiro dela saiu. E nós somos abençoados. Está de prova. Deus ainda faz grandes coisas, irmãos. Eu podia falar de muitas outras coisas aqui, mas eu não vou ficar falando disso. Mas eu só queria falar isso para vocês. Sabe por quê? Para mostrar para vocês que Deus ainda faz coisas grandes com homens simples, se ele orar. Se referindo a almas, eu comecei a orar, e Deus, ele me deu parte da minha família. Eu comecei a orar toda madrugada e chorar pelo meu irmão, e ele me deu. Minha mãe, você sabe que foi difícil converter um católico a perceber e fazer ele saber que é errado. E aí eu vi as coisas acontecer, e minha mãe jogou a imagem e eles vieram, sabe? E eu também orava muito, eu pregava nos ônibus e as pessoas constantemente. Eu acho que não tinha uma semana que eu não chegava para minha esposa e dissesse: amor, 3 almas hoje. Pode conversar com ela depois. Amor, 5 almas hoje. Amor, 2 almas hoje. Porque era assim, eu pregava nos ônibus, as pessoas levantavam a mão e eu ia orando dentro do ônibus pelas pessoas e elas iam confessando Jesus. Eu provei um avivamento individual. Eu ouvi isso. Eu estava esperando um momento determinado para falar isso a vocês. Deus pode fazer grandes coisas, irmãos, no meio do povo simples, no meio de um povo como nós. E, irmãos, a última agora, eu estava muito ruim, eu precisava fazer algo naquela casa ali, sabe? E eu não sabia como. Porque e como eu ia construir uma casa para que minha mãe saísse do aluguel e as coisas pudessem melhorar. Mas eu ficava orando com a minha esposa, e eu ficava na madrugada e eu insisti: Senhor, o Senhor faz milagre. Eu não sei como, de onde vai vir o recurso, mas eu preciso construir uma casa sobre essa casa, Senhor. E esses dias me veio o recurso, e inclusive já está na minha conta, para a glória de Deus. Eu vou começar a construção da minha casa. Deus faz milagre, irmãos. Nós é quem mudamos, sabe? Nós é quem mudamos. Nós é quem mudamos. Enfim, eu quero dizer para vocês: louvado seja Deus, que ouviu esse maribundo e fez tantas coisas por ele, para que eu pudesse hoje contar a vocês e ser um exemplo de oração para vocês. Um exemplo que Deus fez coisas grandes em uma pessoa simples, comum, maribunda, que convive com vocês, que vive na época de vocês, e não só em Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e Martin Lutero, mas nesse maribundo aqui que vos prega. Meu irmão, pelo menos para vocês, hoje eu sou um exemplo vivo, que Deus ainda faz grandes coisas e que quer fazer, mas nós precisamos mudar os nossos corações para com Ele. Esse livro vai nos ensinar de que forma isso pode acontecer. O caminho para que esse avivamento seja coletivo ou individual possa vir acontecer. Esse fogo, essa glória possa vir descer sobre nós. Então, para nós entender, eu peço a sua atenção agora. Vamos ler a oração de Salomão.
completa até chegar a resposta de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. Vamos pegar do versículo de número 12. Tá? Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Está escrito: Pois Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento e 5 de largura e 3 de altura. E puseram no meio do pátio, pôs em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus, na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, teus servos que de todo o coração anda diante de ti, e que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste. Observe como a oração de Salomão é pactual, tá? E observe que ao decorrer como a oração muda a circunstância. E disseste pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste ao teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de todo o teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve, do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti, nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Quando os céus se encerrarem e não haver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes por um caminho em que andem, e dá chuva na terra
e da chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Sobe aí, dê um pulo para o 34. O que é que você viu aí até agora? Salomão dizendo assim: quando a coisa ficar ruim e nós orar, o Senhor faça o quê? Escute a oração, desça e mude. Quando nós pecar e o Senhor enviar praga, fome, sede, os inimigos nos cercar, quando o povo clamar, reconhecer a sua chaga e orar, o Senhor escute, lembre, desça e mude a situação. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo para nós? Que a oração pactual muda a circunstância. É ou não? Ele está dizendo para nós assim: ainda que esse povo falhe, mas se esse povo se humilhar e lembrar da aliança, invocar a Jeová, lembrar do pacto que ele tem conosco e invocar a Deus, que cumpra, que desça, que perdoe, Jeová o fará sem demora. É isso ou não que Salomão está dizendo? Continue comigo. 14. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Agora dê um pulo para o 14, vamos lá. 42, desculpa. Ah, Senhor Deus, não recuses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi teu servo. Como é que Salomão acabou a oração, irmãos? Quem pode me dizer como Salomão? Invocando o quê? O pacto. Vamos lá ler de novo. Olha como é que Salomão acabou a oração, irmãos. Ah, Senhor Deus, não recusa o teu ungido. Agora, lembra. Será que Deus não lembra, não? Claro que Deus lembra. Mas Ele quer que oremos assim, olha. Lembra das misericórdias que usaste para com o teu servo Davi. Você acha que Deus ia ficar assim? Respondeu a oração dessa. Capítulo 7. O que é que está escrito aí? Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu. Amém? Você acha que Deus, irmãos, ia deixar de ouvir uma oração dessa? Pactual, bíblica. Isso nos ensina a orar da forma correta. É assim que nós devemos orar, irmãos. Se humilhando, lembrando quem Deus é e quem somos, e o que Ele prometeu ao seu povo, suplicando a Jeová que lembre do que prometeu a nós, e seja misericordioso, compassivo, mesmo nós não merecendo, que é o que Salomão está falando aqui, por mais que eu não mereça, Senhor, mas derramando o coração diante dele. Veja bem, aqui Deus responde a oração com graça, fogo descendo do céu, literalmente, é a glória do Senhor enchendo o templo. Agora vamos para o 14. Vamos lá? O nosso texto é o 14. Isso aqui era só para nós entender o que houve antes. Para entender o 14, era necessário que você entendesse essa oração de Salomão, tá? Agora, olhe bem, 14 não, 12. 12. Olha que lindo aí no 12. É maravilhoso isso mesmo. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Irmãos, pare um pouquinho aí agora. Eu quero que você entenda. 2 Crônica 7, capítulo 12 e 13. Agora veja bem, irmãos. Olha que tremendo isso que você vai ler agora. Eu vou fazer você entender.
O versículo de número 12, o que é que Deus diz aí? Que ouviu o quê? Ouvi. De noite o Senhor apareceu para Salomão e disse o quê? Ouvi a tua oração, meu filho, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Rapidinho aqui. Vocês se lembram que a oração de Salomão foi dizendo assim: Senhor, se o povo pecar e o Senhor enviar a peste, o Senhor enviar a seca, o Senhor enviar os inimigos, e nós orar, ouve a oração. Foi assim que Salomão orou? Foi ou não? Foi assim, irmãos. Foi assim aqui que nós acabamos de ler. Salomão orou assim: Senhor, se nós pecar, se desviar, e o Senhor encerrar os céus, ou seja, não enviar chuva, e tiver seca, e os inimigos nos cercar, o Senhor enviar a peste, enviar a praga. Foi assim que ele orou. E se nós orarmos a Ti, ouve, por favor, e socorre-nos. Agora, olha o que Deus vai falar no 3 aí. Olha aí. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Irmãos, veja, Deus está repetindo o que Salomão orou, entenda. Deus está repetindo aqui para Salomão o que ele orou. Olha, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Salomão orou isso também. E se eu enviar peste entre o meu povo, Salomão orou isso também. Agora, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você entendeu, irmãos, o que aconteceu aí? Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está dizendo assim: sim, Salomão, sim. Irmãos, isso é tremendo, sério. O que Deus está dizendo aqui no versículo 14 é: sim, Salomão, sim. Se o povo pecar contra mim, ele repetiu as mesmas palavras da oração de Salomão. Ele repetiu a mesma súplica. E ele disse no 14: sim, se o meu povo pecar contra mim, e eu enviar peste, e eu enviar praga, e eu enviar seca, e esse povo, aí versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos nossos caminhos, sim, Salomão, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados dele e vou sarar a sua terra. É isso que Deus está dizendo para Salomão aqui. Correto, Salomão, eu assino embaixo. Vai ser assim como você falou. Se o povo pecar contra mim e me invocar, sim, eu vou ouvir, eu vou perdoar. Mas agora, escute bem, irmãos, observe. Para que isso aconteça, Deus colocou algumas condições. Deus disse assim: sim, Salomão, se eu encerrar os céus, trazer praga, enviar o gafanhoto, não foi isso que você orou, meu filho? Talvez Salomão estava assim: foi isso que eu orei. Não foi isso que você orou? Se eu enviar a praga, o gafanhoto, a peste, não foi? Sim, se eu enviar a peste, o gafanhoto, a praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Salomão, se esse povo, como você falou, se humilhar, me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, tem condições para isso, irmãos. Eu vou ouvir sim. Aqui Deus nos ensina, se queremos ver fogo espiritual abrasado em nossos corações e a glória de Deus nos envolvendo, nos impactando, Deus responde agora, falando a Salomão, o caminho para esse povo: ter sempre o coração abraçado no poder do Espírito e a glória do Senhor no meio deles. Vou repetir. Capítulo 14, 2 Crônicas, talvez você sempre leu, sempre ouviu falar, mas nunca entendeu. Talvez você ouviu alguém dizendo assim: se o meu povo se chama pelo meu nome. Uma coisa é você ouvir aleatório, fora do contexto. E outra coisa é você ouvir esse versículo dentro do seu contexto. Deus mostrou o caminho para você que está aqui, tá, irmãos? Deus mostrou o caminho para você que vai me assistir. Se você quer a Deus e a presença de Deus, está aqui o caminho, no versículo 14. Ele mostrou como você pode ser cheio do Espírito Santo e da presença dele. Deus mostra o caminho para o povo provar o avivamento dele. Como houve ali no templo, foi um avivamento, irmãos. Deus está dizendo aqui: se vocês quiserem provar o que houve agora aí no templo, a glória que desceu no templo, vocês devem
fazer isso aqui, ó, versículo 14. Enchendo aquele lugar. Por isso que temos que olhar atentamente para o versículo 14. Como que Deus esteja dizendo que se queremos isso, devemos fazer o que Salomão fez. A oração de Salomão. Primeira coisa que aprendemos aqui é que o avivamento só pode vir através da igreja. E que o avivamento começa na igreja. Se o meu povo, você prestou atenção nessa palavra? O meu povo, não foi o ímpio, não foi um povo alheio, o meu povo, o povo da aliança, se o povo do pacto, se o povo da aliança, se o povo que eu amo, se o povo que eu salvei, me invocar, o meu povo. Palavrinha pequena, mas talvez nós, o meu povo, irmãos, se o meu povo, você é povo de Deus, quem é povo de Deus, diga um amém aí. O meu povo, se o meu povo, não o ímpio, Deus não está buscando a adoração do ímpio, Deus não está nem aí se o ímpio vai buscar ele ou não, Deus não tem nada com o ímpio, mas Deus se preocupa e está muito aí, se você está buscando a ele como deveria ou não, porque é com você que ele tem pacto, é com você que ele tem uma aliança, é em você que a graça habita. Se o meu povo, o povo da aliança, o ímpio pode clamar 1 milhão de vezes, a oração do ímpio é abominável a Deus. Deus tem negócio mesmo é com o povo dele. Se o meu povo. Mas esse avivamento não é produzido pela igreja. Você já viu assim? Igreja do avivamento, ou sexta-feira do avivamento, como se fosse que a igreja produz o avivamento. Não. A igreja, ela não produz o avivamento. Não é produzido pela própria igreja. O avivamento é divino, irmãos. Ele vem do alto. O avivamento é Deus que produz na igreja. Vocês acabaram de ver, Salomão orou. Ele só fez preparar a terra, irmãos, para que Deus mandasse chuva. Você entende? Salomão só fez orar. Então a igreja prepara o cenário, a igreja prepara o campo, a igreja prepara a terra, mas quem envia a chuva espiritual é Deus. Então, primeiro caminho para que a glória de Deus esteja com a igreja e manifeste o fogo divino, abrasando os nossos corações, de modo que os nossos corações sejam sempre abraçados no poder do Espírito de Deus, sedentos pela sua glória. Primeira coisa que devemos fazer é se humilhar. Vamos lá? Está escrito aí? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Vamos aprender, irmãos, hoje aqui. Qual é a primeira coisa? Se você quer ver a presença do Senhor, se humilhe. Talvez está faltando isso lá na sua casa. Se humilhe na presença do Senhor. E o que significa isso, pastor? Uma atitude de contrição e dependência de Deus. Devemos reconhecer a nossa miserabilidade, incapacidade, pecaminosidade e a completa e total dependência de Deus para tudo. Devemos entender que não somos merecedores de nada e que tudo é graça e misericórdia da parte de Deus e não porque merecemos. É assim que você tem que chegar a Deus quando você orar. Isso quer dizer humilhação, irmãos. É isso, é você chegar a Deus com o coração contrito, lembrando que a sua miséria, você é incapaz e que você depende dele. Você está ali porque ele é tudo para você. E mais, devemos chegar a ele, lembrando que não somos merecedores, mesmo se ele vier nos dar. E que tudo é graça, tudo é misericórdia da parte de Deus e não porque merecemos. Por meio desse conhecimento, quebrantar-se e lançar os seus pés sem mérito algum, sem sentimento de merecimento algum, buscando só a face dele, com reconhecimento pleno de quem somos miseráveis, de quem ele é santo, 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 e como necessitamos dele para viver. Devemos se humilhar. Esse é o primeiro ponto que Deus nos ensina. Se humilhar. Segundo ponto, vamos lá? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar aí. Qual é o segundo? Orar. E chegou o ponto, irmãos. Orar. Como que você quer ver se você não ora? Não, mas eu oro, pastor. Eu oro rapidinho. Eu oro 2 minutos, 10. Eu sei, irmãos, que nas nossas vidas, eu quero deixar claro aqui, para não parecer legalismo, que eu quero expressar uma santidade imensa. Não, eu sei que
nas nossas vidas há orações rápidas, sim. A oração da manhã, às vezes quando vamos dormir, mas contudo, tem que ter o momento da oração perseverante. Tem que ter aquele momento que o quarto é fechado, lágrimas é derramada, joelhos humilhados, chorando, clamando. Tem que ter. Mas sabe qual é o problema? Eu falei aqui, eu vou repetir para vocês. Eu vou dizer para vocês. Para mim foi um segredo, pelo menos. A oração de madrugada. Minha esposa é prova disso. Eu passei anos e anos orando de madrugada, ininterruptamente. 3 horas da manhã. E eu trabalhava com alguns dos irmãos aqui, um sim e um não. Sou tão fraco quanto vocês. Ah, pastor, é tão ruim. O sono é tão pesado. Então, irmão, mas nós não quer alguma coisa? Você imagina eu levantava, eu ia lá com aquele sono, escovava os dentes, lavava o rosto e tocava diante do Senhor. Toda 3 horas da manhã eu estava lá, matando meu sono, para buscar ao Senhor. E Ele me recompensava em tudo. Ele me ouvia, ele fazia coisas extraordinárias. Eu não contei tudo a vocês. Mas eu tinha sede da sua glória. Os crentes de hoje, irmãos, sabe como é? Facebook, redes sociais, Instagram, filme, televisão, novela. E Deus? Deus eu oro quando eu dormir e quando eu acordar. Na igreja, eu tenho um momento lá na igreja e eu oro a Deus. Não, irmãos, não vai haver poder. Não vai haver convenção. Você não quer ver milagre, meu irmão? Foi provado aqui que Deus ainda faz milagre. Você não quer ver uma alma se converter? Comece, bote o telefone para alarmar. Meu telefone já era para alarmar 3 horas da manhã. Vá lá, bote 2, 4. Vamos orar, vamos lutar. Vá lá, levante, marque horário com Deus. Seja 7, seja 3 da tarde, seja 3 da madrugada. Mas ore. Faça alguma coisa. Deus precisa ouvir você agonizando, se humilhando na presença dEle. Ele quer fazer e vai. Mas nós precisamos mudar o cristianismo raso e fraco que nós estamos vivendo. Vocês não podem olhar para o pastor e dizer: pastor, o senhor é um exemplo. Eu sou um exemplo para vocês. O senhor não pode falar: eu posso. Eu não sou mais aquele homem, eu admito, irmãos. Mas eu ainda oro. Nós já temos lá, irmãos. O que você vai contar? Meus filhos, eles sabem. Eu sento com eles, às vezes, eu relembro as minhas experiências. Eu digo a eles, eu digo a Mirella, que é uma menina amável, e eu louvo a Deus pela vida da minha filha, que se dedica demais às coisas do Senhor e se inclina para as coisas de Deus. E é uma menina mansa e humilde. Eu digo sempre a ela: Mirella, essa é a experiência do seu pai, mas você terá que ter as suas. Como é bom eu poder contar aos meus filhos que eu fui e sou um homem de oração. Como é bom eu poder dizer a eles: olhe, se vocês orarem, Deus pode fazer grandes coisas. Irmãos, Deus ainda é o mesmo. A oração é o segredo. Ore, por favor, ore por sua casa. Ore pelo seu filho. Ore por parentes. Ore, jejue, faça algo. Eu esqueci o jejum aqui, mas eu jejuava quase todos os dias. É isso mesmo, eu jejuava quase todos os dias. Eu jejuei tanto na minha vida que minha esposa é prova, meu estômago reduziu. Eu como muito pouco hoje, de tanto que eu jejuei na minha vida. Eu comia demais. Mas eu jejuei tanto, mas tanto, que meu estômago hoje não é o mesmo. Eu como muito pouco hoje, devido aos jejuns que eu fazia. Eu jejuei 2 dias sem comer, para buscar a face do Senhor. Eu fiz coisas, irmãos, que a Bíblia mandou fazer, sabe? E nós não queremos fazer nada hoje. Os crentes não querem ficar um dia sem comer, 5 horas sem comer, meu Deus, um domingo pela manhã sem comer, e queremos ser cheios de Deus. Como, irmãos? Se queremos só encher a pança de doces, perder nosso tempo com redes sociais e nada de tempo com Deus. Como queremos ver a face de Deus? Queremos ver Deus entrando naquele quarto, tomando você, tomando o seu coração, e você levantando, chorando, em lágrimas, porque sentiu que a glória de Deus invadiu a sua vida.
Você quer continuar assim? Então, irmãos, continue assim. Mas essa não é a marca dos nossos amados irmãos antepassados. Não é. E acredite, eu fiz tudo isso sem conhecer eles ainda. Quando eu orava dessa forma, eu não conhecia Jonathan Edward, não conhecia Spurgeon. Eu vim conhecer depois esses irmãos que oravam tanto. Eu me identifiquei com eles, essa é a verdade. Eu tenho que ser, sim, humilde, mas verdadeiro. Eu me identifiquei com eles. Longe de mim se comparar a eles. Sabe o elefante? Eles é o elefante, eu sou a formiga. Mas é uma formiguinha que orava também. E por que nós não oramos hoje? Pare, desligue a televisão, por favor. Apague aquilo que está tirando o seu tempo, irmãos. Eu estava perdendo um pouco de tempo com o Facebook, sabe o que eu fiz? Apaguei. Não quero mais. Mas é importante, mas estava tirando o meu tempo, eu percebi, eu deletei. Ah, pastor, deletar meu Instagram. Não mexa não, meu Instagram. Nem meu Facebook. Que aí o bicho pega. Ah, irmão, se você quer Deus, faça alguma coisa. Sacrifícios. Jejue. Busque. Clame. E Ele vai se revelar. Está escrito. Tudo que aconteceu na minha vida, eu lembro. Ele cumpriu, está escrito. Ele diz que aquele que clama a Ele revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Só por meio da oração você pode ouvir a voz dos céus. Deus pode enviar fogo divino e espiritual em nossos corações e quebrantar-nos, enchendo da sua glória. Se nós orarmos, Deus muda corações. Escute isso, irmãos. Você pode ver, testemunhar. Será que Jesus vai voltar e você não vai poder dizer: eu orei por alguém até que Deus o convertesse. Chorei por alguma alma até que Deus mudasse a vida dela. Faça algo. Você é povo de Deus. Só você pode ter acesso a Deus. O seu parente não tem. Se ele clamar pedindo algo, Deus não vai ouvir. A única oração que Deus ouve é se ele se arrepender. Mas você pode entrar no quarto, você pode fechar o quarto como a Bíblia manda e orar por ele, chorar para que Deus haja. Se você perseverar, Deus vai agir. Orar para que Deus fale com você, orar para que Deus lhe traga experiências. Eu orei dizendo: Senhor, realmente existem revelações, Senhor. O Senhor revela coisas ocultas. Se o Senhor revele a mim, Senhor. Revele a mim de madrugada. Senhor, revele a mim algo oculto. O Senhor revela no oculto. Hoje eu posso contar na mão a vocês revelações que Deus trouxe em sonho, que algumas minha família sabe. Antes que acontecesse, Deus me revelou exatamente como ia acontecer. Tem testemunhas vivas aqui. Em sonho, eu contava a pessoa e ela me dizia: como você sabe? Deus me revelou que você fez isso. Eu fiz mesmo. Foi assim, assim e assim. Eu pedi a Deus que fizesse isso, sabe? Eu queria saber se ele fazia isso. Se ele podia ir lá em você, em sonhos, revelar algo da vida de outrem que você nunca nem sabe o que está acontecendo lá. E ele fez isso por algumas vezes. Deus me revelou caminhos de pessoas que iam se desviar da fé. Ele me revelou em sonho uma pessoa que estava caminhando comigo na fé, e ele me revelou que essa pessoa se desviava, e uma semana depois ele se desviou. Você entende, irmãos? Mas sabe o que eu penso? Que eu pedi isso a Deus, e eu pedi com constância, e Ele fez. E isso não é demais, irmãos. É simples. Eu pedi a Deus, que é poderoso para fazer, e eu insisti: fale Deus, e semana após semana, madrugada após madrugada, 7 horas após 7 horas, revele Deus, revele. E Ele fez. Você sabe, Deus ainda faz isso. Se
Se orarmos, Deus muda corações. Se nós orarmos, Deus muda circunstâncias. Se nós orarmos, Deus muda nós mesmos. Se nós orar, Deus nos enche da sua glória. Então a igreja precisa orar. A terceira coisa que aprendemos aqui, vamos lá? Bem rápido, que eu vou dar uma adiantada boa aqui, eu creio que nós já entendemos essa mensagem. Vamos lá. Orar e me buscar. A terceira é o quê? Buscar a quem, irmãos? A Deus. Irmãos, acredite, eu buscava a Deus, tá? Busco ainda não como antes, mas nos dias dessas experiências todas, eu buscava a Deus. E é algo aqui, esse ponto aqui é crucial para nós. Buscar a Deus e não as coisas. Queremos ser cheios da glória do Senhor, ter um coração cheio do fogo do Espírito, devemos buscar a Deus, a face de Deus, ter sede de Deus e não de coisas. A ideia aqui é buscar a Deus com fidelidade e fervor. Precisamos priorizar a busca intensa pela presença de Deus. Fechar os nossos quartos e esquecer de redes sociais, Facebooks, telefones, televisões, hobbies, entretenimentos e buscar a Deus. Se queremos a Deus e a sua glória e um coração cheio do seu Espírito, precisamos buscar a sua face e não cisternas rotas que representam coisas fúteis, e não perder tempo com entretenimentos, hobbies, coisas passageiras, vaidades da vida. Veja, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Não precisa abrir. Jeremias 2,11 diz: 2 males o meu povo cometeu. A mim me deixaram o manancial das águas vivas, para cavarem cisternas rotas, onde não retém as águas. Em outras palavras, o meu povo me deixou por coisas fúteis. O meu povo deixou o manancial das águas vivas. Em Deus nós temos mananciais de água viva. Tem crente morrendo seco porque não está buscando a presença do Senhor, está buscando coisas. Por isso que os crentes de hoje, irmãos, são tão indiferentes, tão frios, tão carnais. Falta tanto amor, falta apatia, porque não oramos como precisamos orar. Estamos buscando cisternas rotas, como o povo de Jeová fez. Cavou cisterna, quando foi beber, não tinha água, mas eles deixaram a fonte das águas vivas. E o Senhor falou assim: 2 males o meu povo cometeu. Qual é, Jeová? A mim me deixaram. Talvez você está cometendo esse mal. Talvez você deixou a comunhão com o Senhor há muito tempo. Talvez o primeiro amor já acabou faz tempo. Talvez aquela comunhão fervorosa que você tinha não existe mais faz tempo. E o Senhor está dizendo: 2 males o meu povo cometeu. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. Eu sou o manancial das águas vivas para cavar em atrás de futilidades, coisas passageiras que não edificam a alma deles. Jeremias 2:11-13. Se você quiser ler depois, vai estar escrito assim lá: e por fim se converter dos maus caminhos. Vamos lá. Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu visitarei a sua casa, sua vida, seu filho, seu parente, seu casamento, sua causa, e abençoarei ela, mudarei ela, transformarei ela. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Se vocês orarem a mim, buscarem a mim e não coisas, se vocês não me deixarem e tiverem sede de mim e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir a oração de vocês dos céus, vou perdoar o que vocês fizeram ao me deixar e vou sarar a terra de vocês. Veja o que diz o 15, irmãos: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
cuidado com a ideia de buscar a Deus, porque buscar a Deus é deixar as futilidades. Buscar a Deus é buscar as santidades. Buscar a Deus é buscar a luz. Buscando a luz, você deixa as trevas. Buscando o bem, você deixa o mal. Buscando a Deus, você busca a santidade. Buscando a santidade, você deixa o pecado. Então a ideia aqui é converter o pecado para a obediência. Isso quer dizer se converter dos maus caminhos. O povo de Deus precisa deixar de ser egoísta, avarento, mundano. O povo de Deus precisa entender que só parando de beber iniquidade como se fosse água, de beber pecado como se fosse água, que só bebendo das fontes de Deus eles terão vida e serão cheios da glória de Deus, do fogo santo nos seus corações. Serão avivados, visitados, revigorados, transformados, regenerados e ouvidos por Deus. Só a oração pode mudar todas essas circunstâncias. A oração da fé pactual muda as circunstâncias. Lembramos agora alguns acontecimentos na própria Bíblia. O povo judeu estava para morrer sob uma sentença decretada pelo rei Assuero. E essa mesma época a rainha era serva de Deus, Esther, a judia. E um decreto do rei não podia ser revigorado. Mas aí é que está, quando aqui na terra não há mais solução, o povo de Deus ora a um Deus que está no céu e ele muda as circunstâncias. Foi assim, o povo decidiu orar e jejuar por 3 dias. E foi essa oração e esse jejum dos 3 dias que fez Deus mudar a circunstância. E por mais que o decreto estivesse feito, Deus livrou o seu povo da morte, o povo triunfou e o nome de Deus foi glorificado. Josafá estava em uma guerra perdida humanamente falando. Era uma multidão que vinha contra ele, não havia força nele, mas a Bíblia diz que quando a circunstância parecia perdida aqui na terra, sempre há uma esperança nos céus. Então o povo orava e Deus escuta do céu, por mais que do lado de lá estivesse a maioria humanamente falando. Segunda Crônica, se você quiser depois ver, 20, mas do lado de cá estava a maioria espiritualmente falando, porque quem tem Deus é quem tem a maioria. Deus ouviu a oração do povo, deu vitória ao povo, e o povo triunfou sobre os seus inimigos. O rei Ezequias estava para morrer, a doença era de morte, e o dia estava contado. Foi dito a ele que arrumasse a sua casa, porque ele ia morrer. A Bíblia narra que ele vai até o quarto, vira as costas para a parede, chora, se humilha e ora. A Bíblia vai narrar aqui, Deus diz: vem cá, Isaías, volta lá, e diz ao rei Ezequias que eu estou acrescentando para ele 15 anos de vida e de paz. Porque aquele que ora, Deus escuta. A Bíblia vai narrar que Josué estava numa guerra de 5 reis, 5 exércitos contra um único exército de Israel. A Bíblia diz que Deus está sendo com o seu povo, mas Josué percebe que se anoitecesse, complicaria a guerra para o povo de Israel. Então a Bíblia diz que Josué olhou para o sol e disse: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou. Josué capítulo 10, versículo 12. Você escutou? O sol parou e a lua parou. Apenas a oração de um servo que orava a Deus com fé. Irmãos, fale sério. Deus parou o sol e a lua. O que é isso que você está pedindo para ele? Ele parou o sol e a lua. Uma oração chegou ao seu trono e ele disse: lua, para, sol também, e deixa o meu servo ganhar a batalha. Quando ele ganhar, vocês voltam a funcionar. Aleluia, irmãos. Deus é Deus, e é esse Deus que é o nosso. O que é a sua oração? O que é o seu desejo? O que é o seu pedido para um Deus que para o sol e a lua? A história vai dizer que um grande reformador do século passado, pai da igreja, chamado Agostinho de Hipona, era um devasso, um homem moral, dado às bebidas e a prostituições. Esse homem, alvo das orações da sua mãe Mônica, que orou por ele 30 anos até que Deus o encontrou, em resposta à oração da sua mãe, e o converteu. E ele se tornou o grande reformador que é Agostinho de Hipona. 30 anos orando por ele. Até que ele, passando certa vez, escutou um menino falando: tole lege. Tole lege significa pega e lê, pega e lê. Até que ele pegou e leu as cartas de Romanos e se converteu ao Senhor. Tole lege em
latim ele ouviu. Tony Lege, do nada. Tony Lege, Tony Lege. E ele dizia, o que é isso? Tony Lege, pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele pegou e leu, e se converteu, e se tornou um grande homem de Deus, que foi Agostinho de Hipona. Chamamos ele de pré-reformador, tá? Inclusive, era uma das inspirações de Martinho Lutero. E é isso, irmãos. Eu podia dizer aqui, Jonathan Edwards, eu não quero mais prosseguir por causa da hora. O grande sermão, pecadores na mão do Deus irado. O fato é, irmãos, Deus muda as circunstâncias. Vou contar só uma última aqui, tá? Para nós louvar. Uma vez, George Miller, conhecido como apóstolo da fé, ele tinha um orfanato criado através do ministério dele mesmo. E não havia coisa alguma para as crianças se alimentarem. Então George Miller orou e dormiu. E ao amanhecer, queimou-se uma carrada de pão, milhares de pão, que queimou não, passou do ponto em uma padaria. Esses pães passou do ponto e o dono decidiu querer ficar ali. E aí, de repente, Deus tocou o coração daquele homem. E diga onde esses pães foi parar, irmão. Lá no orfanato de George Miller. Ao amanhecer, já estava suprida 2.000 crianças. Amém? É Deus, irmãos. É Deus, veja. Deus na madrugada despertou, como eu disse, um homem. E esse homem levou lá o suficiente para o orfanato de George Miller. George Miller sustentava só pela fé na oração 2.000 pessoas diariamente. A obrigação de atender todas as demandas e dispensas. Estando os fundos de caixa esgotados, havia 180 missionários para sustentar e cerca de 1.000 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir. Tudo sobre a responsabilidade dele, sem que houvesse dinheiro em caixa para as dispensas. Tudo isso ele supria. Deus enviava e não deixava faltar através do poder da oração, porque a oração muda circunstância. Quem crê nisso? Diga um amém. Só lhe deu glória. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado.